Então, pessoal, vamos começar falando do estômago. O estômago controla a recepção dos alimentos e bebidas, controla a maceração e decomposição dos alimentos, transporte das essências dos alimentos, a descida do qi, é a origem dos fluidos corpóreos, também tem a ver com eructação, náusea, vômito, isso tudo indica recepção fraca do estômago. O revestimento da língua indica o estado de saúde do estômago, ou seja, a saburra. Né? O Qi do estômago assegura que o Qi dos demais órgãos alcance o pulso. Se o pulso estiver rígido ou duro, indica que há escassez do Qi do estômago. Um revestimento da língua ou saburra que esteja fino e branco indica que o estômago está funcionando adequadamente, ou seja, saburra fina e branca é normal. A ausência do revestimento indica que a digestão está prejudicada e o Qi do estômago está severamente debilitado, ou seja, a língua tem que ter saburra. A ausência de saburra é ruim. Um revestimento branco e espesso indica frio no estômago. E um revestimento amarelo espesso indica calor no estômago. A deficiência do yin do estômago está geralmente associada à deficiência do yin do rim. Né? Então, lembre-se, o rim é neto do elemento terra. E o estômago está no elemento terra. Então, você tem todas essas questões aí envolvidas, tá? Então, observe sempre essa burra da língua da pessoa. Se está fina e branca, ok. Se está sem revestimento, não está ok. Se está branco e espesso, é frio no estômago. Aquele sorvetinho, aquela bebida, se tiver amarelo e espesso, é calor no estômago. Tem a ver com azia, queimação, uma comida muito apimentada. Então, olha como é o meridiano do estômago. Ele começa aqui no rosto, embaixo do olho, aqui mais ou menos. Aliás, começa aqui na testa. Ele tem toda essa trajetória aqui, ó. E aí ele desce. No que ele desce, ele vai até o pé, pela frente da perna, da coxa da perna. O pessoal chama esse meridiano de brilhante, o yang brilhante, porque ele é o único yang meridiano que vai na frente do corpo. Os outros vão ou do lado ou atrás. E se você perceber bem, ele acomete a face. Então qualquer problema digestório tem manifestação na face da pessoa. Dores de cabeça frontais, né? Porque justamente tem a ver com o que houver no estômago. Se eu tiver algum Qi rebelde subindo alguma coisa assim, azia, por exemplo, queimação, você vai ter problemas nessa via toda. O intestino delgado, por sua vez, ele controla a recepção, transformação dos alimentos e separação dos fluidos. O meridiano do intestino delgado possui 19 pontos de acupuntura, sendo os principais o ID3, trata a cefalgia, convulsão, retira o vento do alto, é a abertura do vaso governador. Veja, esse D3 está na mão, o ID5 também, afeta a clareza, o julgamento, e o VZ4 fica abaixo do umbigo, é o ponto alarme do intestino delgado. Se você apertar e estiver doendo, quer dizer que tem algum problema lá no intestino delgado. Pode não ser uma doença, mas é bom verificar. Então, olha só, o ID1 é aqui no mindinho, o ID2, ID3 aqui lateralizado, é 5, 6, 7, 8, vai até a escápula, vai até aqui perto da orelha, zigomático, a orelha, e acaba aqui, perto desse ponto, que também é o ponto de ouvido interno e externo. Então, perceba que dores nessa região escapular pode também ter a ver com o meridiano do intestino delgado. Né?
Então o estômago recebe alimento e bebida e manda para o intestino delgado. A parte pura vai para o baço, a impura para o intestino grosso, para as fezes e bexiga que vai na urina. Então a mente promove clareza mental e integração no intestino delgado e vice-versa. O intestino delgado provê capacidade discriminatória e avaliação crítica das coisas. Ora, essa parte aqui ele é muito abstrata, não tem como provar que seja de fato assim que acontece. Mas veja bem, hoje em dia uma área bem importante da pesquisa biomédica nos laboratórios Brasil afora é a relação de intestino com o cérebro da pessoa. Está cada vez mais provado que a relação é íntima. O intestino tem a ver com emoções e comportamentos também, que antes a gente achava que isso era coisa da cabeça. Hoje o intestino realmente tem muita influência em comportamentos, até de humor, relacionado ao humor, né? Então é bem interessante cada vez mais essas relações sendo estudadas e sendo verificadas na ciência, mesmo que não sejam com estas palavras. O intestino delgado, por exemplo, o que acontece? Ele tem a ver com a capacidade discriminatória e avaliação crítica, segundo a medicina chinesa. Isso leva a tomadas de decisões. Já a vesícula biliar tem a ver com a decisão em si e o coração com a clareza mental e integração. Então, a tomar decisões, com certeza, você depende de decisão, clareza mental, integração, capacidade de discriminar os fatos, os dados e a avaliação crítica dos dados. Com certeza, isso tudo já se sabe. O que não se sabe é se estão relacionados de fato com esses órgãos do corpo da pessoa. Isso aí é uma coisa a ser estudada, mas que os chineses já faziam essas afirmações. O intestino grosso, por sua vez, ele controla a passagem e a condução dos dejetos. Isso já sabemos. Transformar as fezes em absorção fluidos. O tiro do intestino grosso pode afundar, causando prolapso retal ou sangue nas fezes, que é hemorroidas também. Esta condição pode estar associada ao afundamento do tiro baço do pâncreas. Então, se quer tratar hemorroidas e o tiro do intestino grosso, tem que tratar o baço também. O principal aspecto mental e emocional do intestino grosso é a sua influência em nossa capacidade de desfazer-se de e não viver o passado. Essa é a parte viajada que ainda tem que ser melhor estudada, né? Então, se o Qi do pulmão estiver deficiente, não fornecerá Qi suficiente ao intestino grosso para o ato da defecação, resultando em constipação, que é comum em idosos. Então, pulmão e intestino grosso estão acoplados no elemento metal. Um tem que tratar o outro, então ambos devem ser tratados para a pessoa ter uma defecação adequada e não uma constipação, tanto em novos quanto idosos. A vesícula biliar, chamada Dan em chinês, estoca e excreta a bile. Isso a gente já sabe hoje por estudos, né? Mas naquela época já sabia também. Controla a tomada de decisão e proporciona o Qi aos tendões, a mobilidade do seu corpo. Influencia a qualidade e duração de sono. Se a vesícula estiver deficiente, a pessoa acordará cedo de manhã e não será capaz de adormecer novamente. Esse aqui é um tipo de insônia que também existe. Aquele que acorda e não volta mais a dormir. Existem outros tipos de insônia. Aquele que não dorme nada, aquele que acorda cedo, aquele que acorda várias vezes e o que demora para dormir. Então, esses são os 4 tipos de insônia. Então, a insônia que acorda cedo demais é aquela da vesícula biliar, quando está deficiente. O meridiano da vesícula biliar possui 44 pontos de acupuntura, dos quais os mais importantes são o VB30, que tem a ver com tratamento de ciatalgia ou dor no ciático. O 34 tem a ver com tendinite, promove o livre fluxo de Qi no fígado. O 36, 41, 43, esses são pontos mais da perna e pé.
trata também dores no ciático, cefaleia e enxaqueca crônica. E o VB3024 é um ponto alarme da vesícula biliar. Então é um ponto que ajuda você a verificar se tem algum problema na vesícula ao palpar. Eu também deixei todos esses pontos em slides gravados do Atlas sobre meridiano da vesícula biliar. A vesícula biliar, então, tem a ver com a decisão, né? Como a gente já falou aqui, a tomada de decisão juntamente com outros órgãos importantes. Isso precisa ser melhor estudado pela área da psicossomática. O coração e a vesícula, eles também têm relação. Lembrando que a vesícula faz parte do elemento madeira, que é pai ou mãe do coração. Então, tudo está relacionado aqui. Tá? Então, esses aspectos psicossomáticos devem ser melhor estudados e não apenas rejeitados. A bexiga, por sua vez, ela é importantíssima porque é o meridiano com mais pontos de acupuntura e que consegue integrar os vários órgãos, né? E se você usar os pontos de acupuntura com bexiga, você não precisa manipular outros. Então, por exemplo, o coração. O chi do coração desce para auxiliar a excreção da urina. Age sobre a bexiga. A gente sabe que tem a ver com o sistema parasimpático e simpático, né? O pulmão. O chi do pulmão desce para auxiliar a excreção da urina. O triplo aquecedor auxilia a separação, transformação e excreção dos fluidos. Intestino delgado auxilia a separação dos fluidos. O yang do rim fornece o qi e o calor para a transformação do qi aqui na bexiga. O fígado livre fluxo de qi do fígado auxilia a transformação do qi. Então, todos os órgãos acabam auxiliando a função da bexiga. E o meridiano da bexiga é importantíssimo para tratar outros órgãos. O triplo aquecedor, que é o nosso tronco, né? Pulmões, coração, que é o tórax, baço, pâncreas, estômago, fígado, intestinos, rins e bexiga. Tudo isso aqui são os 3 aquecedores, né? Em chinês é San Jiao. São canais que juntos mobilizam o qi original, controlam o transporte e a penetração do qi e também controlam a passagem de água e a excreção de fluidos. Auxilia o qi original a se diferenciar nas suas diversas formas de desempenhar as diferentes funções em diferentes lugares. Então, olha só como é o meridiano do triplo aquecedor. Ele começa aqui no dedo anelar e vai pelo dorso da mão, o dorso do antebraço, o dorso do braço, pega um pouco o ombro, circula a orelha, então mexe com a audição um pouco, né? E vai até o finalzinho aqui, perto dos cílios. Então você vê que ele tem esse sentido de baixo para cima e ele é muito utilizado para tratar dores. Bom, nós também temos os chamados vasos maravilhosos, que é onde também percorre o qi original, como a gente falou. Então nós temos o vaso governador, que é também chamado do mai ou sistema nervoso. Ele começa aqui na região entre o períneo e sobe pela medula e vai até a parte gengival da boca superior, da cavidade superior. Então, esses pontos são importantíssimos. O VG20 tem a ver com memória, o VG14 tem a ver com tratamento de eliminação de calor, altamente relaxante. Todos esses pontos são bem legais de massagear. O vasoconcepção é a chamada linha alba. Ela começa também na região perineal e termina no queixo da pessoa, 24 pontos. Então, os pontos abaixo do fígado, abaixo do VC8. VC8 é o fígado,
do VC7 para baixo são áreas importantíssimas para tratar diversos problemas. O VC4 é a reunião do rim, né, e o VG4, que é o do Mai, que eu mostrei anteriormente, tem a ver com o Yang. Então, é muito bom tratar esses pontos. E para você realizar, então, diante de tudo isso, o diagnóstico e a anamnese, é preciso você primeiro observar tudo no paciente. Observar o corpo, a língua, a face, o jeito de caminhar, a entonação da voz, se é fraco ou forte, se fala muito. O diagnóstico também para a palpação dos órgãos e do pulso, né, para conturar os pontos alarmes, né. O diagnóstico por interrogatório, isso aí é muito, é o treinamento, né, anamnese básica, trabalho, emoções, sinais, sintomas, relações sociais, dieta, exercício. Então é quase uma sessão de terapia mesmo. Entender as desarmonias e seus padrões, né, para cada órgão. Então estabelecer a terapia a partir disso tudo e das suas causas da patologia do paciente, se são causas de padrões internos, externos ou mistos. Então tudo isso vai te dar um amplo espectro de como você deve agir em quantas sessões. Bom, gente, a referência são esses 3 livros que eu utilizei. Esses são 3 literaturas bem interessantes, bem didáticas. Esse é um Atlas de Acupuntura. Esse aqui é o livro mais famoso que existe, o maior deles. E esse aqui também é mais objetivo, mas os 3 são ótimas leituras para qualquer pessoa entender como funciona o próprio corpo, segundo a perspectiva da medicina chinesa. Eu gostaria de agradecer a todos. Se puderem, segue a gente na rede social. Eu agradeço a atenção. Se qualquer pergunta, podem fazer e escrever nos comentários. Então, até logo, pessoal.